Bom, vamos entender como que a gente vai implementar caching de uma forma mais prática, como que a gente vai colocar ele no nosso projeto. Então fica no vídeo até o final que eu vou te contar. Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? No vídeo de hoje a gente vai olhar para o nosso projeto e entender como que o caching vai funcionar. Fazendo um lembrete aqui para vocês, na nossa arquitetura a gente tem onde todos podem requerer no nosso 3000, né, na porta 3000 barra. A gente tem que só pessoas autorizadas, autenticadas, têm o direito de editar alunos. Então, adicionar um aluno, remover um aluno e etc. A gente tem uma tabela de usuários, mas a gente não tem o endpoint direto para usuários. Então, usuários, a gente está manipulando ele direto no banco de dados. A gente tem dois endpoints. Um endpoint, que quando a gente passa as credenciais desse usuário, ele gera um token e depois a gente utiliza esse token para fazer a chamada em alunos. E o logout, ele vai limpar o campo token da tabela de usuários. A gente nem precisa muito dessa coluna, né, na tabela de usuários, essa coluna token. Mas, como a gente decidiu, eu preferi mantê-lo. Agora, a gente quer que quando esse usuário autenticado faça a chamada no endpoint alunos, um get para alunos, ele tenha esses dados de uma forma rápida, que não precisam de ir até o banco de dados buscar. É aí que a gente vai utilizar o cache. A estrutura da biblioteca que a gente vai utilizar o Node Cache. Então, ele funciona como, vamos ver se eu um quadrado. Ele funciona em algumas linguagens de programação, é um dicionário ou um map. Então, em Python é um dicionário, em JavaScript é um map, em Java é um map, um hash map e etc. Bom, o que a gente vai precisar? Ele vai seguir mais ou menos a estrutura de um JSON. Então, ele vai funcionar como chave e valor. Ele não é uma sintaxe muito diferente do que a gente tem em um JSON. Então, a gente vai ter uma chave, vamos supor que a gente tem a chave produtos. E aí, a gente vai ter um valor. E aqui, a gente pode colocar o que a gente quiser. Inclusive, um array ou um objeto. A gente pode colocar um array com vários objetos. Então, a gente pode ter, por exemplo, um ID. E a gente vai ter o ID. Vou tirar as aspas para simplificar. ID, vamos colocar que eu tenho um nome. E aí eu tenho produto. E por aí vai. Então, essa é a lógica. Como que é esse cache em JavaScript, com a biblioteca que a gente vai utilizar? Então, aqui, para a gente... Deixa eu só apagar. Ainda não vou rodar, mas eu já vou deixar ele ativo aqui. Como que é o cache? Então, eu vou fazer de uma forma separada, só para a gente ter uma ideia de como que as coisas funcionam. É bom que a gente já vai... Eu vou deixar aqui um cache, uma pasta cache. Essa pasta cache, eu vou deixar um teste cache, só para vocês terem uma ideia. A gente já vai instalar a biblioteca que a gente precisa. Tá? É só a gente ir no terminal, npm install Node Cache. A gente pode utilizar Redis, a gente pode utilizar outras bibliotecas, mas o que a gente quer aqui é, de fato, mostrar uma forma simples de implementar o cache. Então, aqui eu vou mostrar o código para vocês, mas ainda é um pouco de teoria, né? Então, ó, como que a gente faria? A gente teria uma variável, então eu vou chamar de Node Cache, onde aí a gente ia importar o pacote que a gente precisa, que é o Node Cache. Beleza. Depois disso,
Como que eu faço para criar uma instância desse cache? Então, const cache new node cache. A gente criou. Aqui ele acabou que importou pra gente. Então eu vou manter a importação que ele fez. Beleza. Como que eu faço para definir um valor nesse cache? Cache.set. E aí a gente passa, por exemplo, uma string chave e uma string valor. Beleza? O que mais que a gente pode fazer? Como que eu faço para obter o valor de um cache? Então, cache. Vou criar uma variável, né, uma constante. Cache.get. E aí a gente passa a chave que a gente criou. Como que eu faço para, vamos supor, setar um tempo de vida para esse cache? Então aqui, no método set, você vai ver que ele tem, a gente pode definir um parâmetro que é o TTL. Depois a gente vai falar das estratégias, mas é o tempo que esse caching deve durar. Vamos supor que sejam 60 segundos. Então agora a gente consegue, esse caching ele vai ficar só por 60 segundos. Beleza? Como que eu faço para checar se determinada chave existe? If cache, que é o nosso cache, ponto, has a nossa chave, vamos dizer que é a nossa chave é essa. Aí a gente vai fazer alguma coisa. Por exemplo, console.log esta chave está no cache. Vamos supor que não esteja. Só a gente tratar também. Então, console.log esta chave não está no cache. Beleza? Como que eu faço para deletar uma chave do nosso cache? Cache.del a chave, né? A chave que a gente quer deletar. Como que eu faço para limpar esse cache por completo? Cache.flush all. E aí, ele limpa o cache pra gente. Beleza? Então, voltando aqui, quando que a gente vai utilizar o cache e quando que a gente vai limpar o cache? De forma geral, a gente pode definir um tempo para esse cache durar e se durante esse tempo acontece uma requisição ou uma requisição do tipo post, put e delete, a gente invalida o cache. O que quer dizer a gente invalidar o cache? A gente apagar determinada chave. Beleza? Espero que esse vídeo traga clareza para como o caching vai ser implementado. Na próxima aula, a gente vai implementar o caching de fato na nossa aplicação. É isso aí. Valeu por ter ficado até aqui. Obrigado por ser inscrito e curtir os nossos vídeos. Valeu!